E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala, Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no mercado. Tudo bem? Algumas pessoas já estão chamando até mais de Saitama do que de Stormer, devido a um dos setups que eu gosto muito de utilizar de day trade, que é o One Punch. Bom, mas hoje o assunto não é o One Punch, basicamente. Hoje o assunto é uma coisa que eu acabei de receber, um presente, tá? Às vezes alguns alunos e alguns amigos acabam mandando alguns presentes pra gente. Eu vou abrir aqui pra gente poder ver o que é. Não se esqueça de dar um like aí pra gente poder ver exatamente o que está acontecendo. Poder divulgar o nosso trabalho. Vamos ver o que é o presente. Ah, olha que bacana, ó. Algo Trading Black Book. 71 dicas que vão transformar o seu trading e potencialmente sua vida. Uau, Better Trade Academy. Não conheci esse livro. Agradeço muito a quem tenha me enviado ele. Não veio com remetente, infelizmente. Vou dar uma lida nele, sem dúvida alguma. Vamos atrás disso. Ver exatamente o que está acontecendo. Olha, parece bem interessante, ó. Uma série de coisas bacanas. Algo Trading. Vamos dar uma estudada nele. E se for um livro interessante, em inglês, obviamente, mas se for um livro interessante, eu vou, sem dúvida alguma, voltar aqui e fazer uma resenha sobre ele para que todos aprendam junto com o que eu vou estar lendo aqui nesse livro. Eu gosto muito de ler livros, basicamente, eu costumo ler 1 ou 2 livros de mercado por semana, em média. Isso eu faço já há mais ou menos uns 20 anos. E o assunto de hoje, basicamente, é: quem é o Stormer? Quem é o Stormer? Bom, gente, eu sou médico de formação. Tá? Eu fiz a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois disso, eu fiz residência em cirurgia geral. E depois eu fiz residência em cirurgia plástica. Tá? Então foram 2 residências que eu fiz. E quando eu estava saindo da residência na cirurgia plástica, na verdade um pouquinho antes de eu entrar no primeiro ano de residência de cirurgia plástica, eu comecei a estudar mercado financeiro, comecei a estudar ações, comecei a estudar formas diferentes de se investir, e aí eu me apaixonei pelo mercado, tanto quanto eu era apaixonado por cirurgia e pelas outras coisas todas. E comecei então lá em 2000, 98, 99, 2000, comecei a fazer meus investimentos. No ano 2000 começou um fórum no Invest Shop. Nesse fórum eu colocava minhas entradas, minhas saídas, o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Não se conhecia muito análise técnica no Brasil naquela época. Eu tinha realmente uma grande quantidade de livros que eu tinha comprado quando eu tinha ido nos Estados Unidos. Livros como esses aqui em inglês, né? E tinha lido eles, logicamente. E é o que eu utilizava na época. E aí, basicamente, fui operando, 2000, 2001, 2002. Lá em 2002 pediram que eu fizesse um treinamento, mostrando aquilo que eu fazia e como que eu fazia. E eu encontrei o Leandro, a gente acabou então fazendo treinamento juntos, mostrando como funcionava a análise técnica. E eu continuava como cirurgião plástico durante esse período todo. E operando sempre mais como position até do que como day trade ou como swing trade. Position é aquele prazo operacional em que a gente opera num gráfico semanal. Então o que eu fazia? Eu fazia todo o meu planejamento no final de semana, colocava minhas horas de compra e venda no início da semana e depois eu ia atender meus pacientes, fazer minhas cirurgias ao longo da semana inteira e não olhava mais o mercado, voltava a olhar só na sexta-feira para então verificar se alguma das minhas entradas tinha acontecido ou não. Fiz isso durante muito tempo. Depois eu passei a utilizar, nos anos de 2002, 2013, eu passei a utilizar um modelo um pouco mais lento, inclusive, de operar, que era o legado financeiro. Eram operações que duravam de 6 meses até 8 meses, amplitudes de movimento muito grandes. Inclusive, quem quiser aprender esse modelo, tá? Devido ao coronavírus, o pessoal lá da LS liberou este treinamento absolutamente gratuito. É um treinamento muito bom, muito bom. Tá? E está ali gratuito ali no site da LS, Legado Financeiro, procurem por ali. E eu operei durante muito tempo esse modelo. Na verdade, de 2002 até 2008 era uma das coisas que eu mais fazia e era um dos modelos que mais me deu dinheiro na vida até hoje. Tá? O legado financeiro. Porque eu não precisava ficar olhando o mercado, eu não precisava ficar todo o tempo atento ao mercado, eu pude estar executando minhas outras atividades e ao mesmo tempo me beneficiar com os movimentos que o mercado estava fazendo.
Aí em 2006 eu comecei a trabalhar um pouco mais o swing trade, eu comecei a lentificar. Na verdade, eu tive uma fase ali de 2003, 2004, que o mercado estava em forte alta. Eu comecei a ficar bem viciado em opções, comecei a operar muito opções a seco, tá? Opções em day trade, opções. Operava radicalmente, bem pesado, volumes fortes, opções a seco. O que é um perigo absoluto, algo que hoje eu vejo realmente como uma total falta de responsabilidade da minha parte naquela época, mas também um pouco falta de conhecimento, e um pouco de ignorância e um pouco de ser jovem e destemido. Então, durante muito tempo eu operei opções a seco. Operei também Forex por um período de uns 6, 7, 8 meses, mas o Forex para mim foi muito estressante, porque virava madrugada dentro operando Forex, eu estava cansado porque eu tinha feito cirurgia durante o dia. Então, operar cansado é desagradável, é ruim. Às vezes a operação demorava mais tempo do que eu queria, entrava madrugada dentro. Aquilo começou a prejudicar um pouco até mesmo a minha capacidade de operar cirurgias no dia seguinte, então eu parei com o Forex, me retirei. Um outro lado do Forex que eu vejo é que apesar de eles ter uma excelente liquidez, ele é muito alavancado, então a alavancagem costuma queimar o sujeito rapidamente. Tem notícias que são muito impactantes, que fazem uma volatilidade muito grande naqueles gráficos do Forex. Então, são gráficos muito mais peculiares, muito mais importantes de serem vistos por pessoas especializadas neles, né? Depois disso eu passei a operar, aos pouquinhos eu comecei a operar futuros numa plataforma muito antiga que existia, tá? Era uma plataforma bem tosca. Depois as plataformas foram evoluindo, a gente foi crescendo junto com a evolução das plataformas. A gente foi seguindo os nossos treinamentos no final de semana, eu e o Leandro, e com isso foi crescendo muito o meu conhecimento em análise técnica, à medida que eu ia lendo 1 ou 2 livros por semana, e durante os meus treinamentos em que eu apresentava minhas técnicas, eu era obrigado a reforçar todas elas de maneira meticulosa, de maneira disciplinada, de maneira objetiva. Isso foi talvez uma das grandes vantagens que eu sempre tive na minha vida. Ao executar o treinamento, eu aprendo mais do que quem faz o treinamento, provavelmente, porque eu sou obrigado a transformar minhas ideias em algo claro, transparente, objetivo. Aí chegou em 2008, tá? 2008 foi um ano muito difícil para mim, pessoal. 2008 foi um ano muito complicado na minha vida. Tá? Não teve nada a ver com o crash em si, de fato não teve. Tá? Eu estava indo muito bem no início de 2007, no final de 2007, início de 2008, ganhando bastante dinheiro. Só que sim, eu estava numa posição pesada em maio de 2008, quando foi o topo de 2008. E para completar a situação, minha filha ficou doente em 2008. Ficou seriamente doente. E ali eu tive que passar um tempo hospitalizado com ela. E eu não olhei o mercado durante aquele período, porque eu estava realmente com a minha cabeça completamente focada nela. E o mercado desabando forte, pesado, como aconteceu. E naquela época eu operava metade do meu capital em sistemas subjetivos e metade do meu capital em sistemas objetivos. Os sistemas objetivos continuaram acertando os trades, fazendo tudo direitinho, tudo direito. Os sistemas subjetivos só dava erro, só dava loss. Minha filha no hospital, tentando operar no hospital, só dava loss. Então, em 2008 eu estava tendo que tocar minhas operações no mercado, atender minhas pacientes nos hospitais e atender minha filha também hospitalizada. Realmente eu não tinha condições de fazer tudo ao mesmo tempo. Então ali, naquela época, eu fui obrigado a escolher. Alexandre, tu não tem como fazer essas 3 coisas importantes na tua vida bem feito ao mesmo tempo. Tu não tem como cuidar da tua filha no hospital, ser um excelente cirurgião plástico e operar bem o mercado, tudo ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher. Você vai ter que cortar uma das coisas. Uma das coisas, de preferência aquela que esteja tomando a maior quantidade de tempo com o menor retorno financeiro possível. E aí, é óbvio que eu não ia cortar o atendimento da minha filha no hospital. Isso jamais poderia cortar. Eu poderia parar de fazer as 2 outras coisas inteiras, mas eu não abriria a mão de cuidar da filha.
Então eu decidi ali em 2008 parar com a cirurgia plástica. Não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil porque eu tinha estudado a minha vida inteira para isso. Eu fazia uma coisa que eu adorava, que era realmente operar cirurgia plástica da maneira mais perfeita e tecnicamente correta possível. Não dava para dizer que... Não dava para reclamar do quanto dinheiro eu ganhava na plástica. Eu ganhava um bom dinheiro. Só que sim, o tempo que a plástica consumia meu para atender as pacientes bem feito, para cuidar das pacientes, para eventualmente responder às dúvidas delas e muitas vezes até mesmo lidar com eventuais complicações que pudessem aparecer, era muito maior do que o tempo que o mercado me requeria, e a remuneração estava naquela época muito parecida. Então foi uma decisão praticamente obrigada. Hoje eu teria decidido diferente. Hoje, com um pouco mais de experiência, né? Quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente consegue pensar um pouco mais sobre as coisas, né? Hoje eu teria feito bem diferente. Hoje eu não teria fechado a clínica, eu não teria fechado completamente a clínica. É bem provável que eu continuasse atendendo apenas, por exemplo, apenas cirurgias de prótese de mama, que são cirurgias fáceis, rápidas, 1h30 de cirurgia, chance de complicação muitíssimo baixa. E os resultados sempre ficam geralmente muito bem. E com isso eu teria mantido a minha terceira paixão da minha vida, né? Por que eu digo que a cirurgia plástica é a terceira paixão da minha vida? Porque a primeira é minha filha, obviamente. A segunda é o mercado financeiro e a terceira é a cirurgia plástica, né? Sem dúvida. Então eu poderia hoje ter conduzido aquilo. Mas na época eu não tinha o estofo emocional, eu não tinha a tranquilidade para poder tocar tudo aquilo ao mesmo tempo. E eu acabei, então, fechando a clínica. Meus pais, naturalmente, não curtiram muito a ideia. Minha mãe, especificamente, disse que era uma maluquice eu ficar no mercado financeiro e abandonar a cirurgia plástica. Porque, afinal de contas, eu tinha que sustentar minha família, eu tinha que sustentar minha filha doente, eu tinha que... Aquela pressão que a gente sabe que muitas vezes acontece na vida da gente, né? Mas eu sabia, tá? Eu sabia especificamente que eu deveria ficar no mercado. Do ponto de vista de... Sabe aquela coisa lá no fundo, Alexandre? Stop. Fica no mercado, fica cuidando da tua filha e vai dar tudo certo. E é interessante porque quando eu coloquei essa necessidade de tirar meu sustento do mercado, automaticamente vira um monte de chaves, né? Vira um monte de chaves, tu começa a fazer a coisa muito mais focada, muito mais centrada, muito mais cautelosa, muito mais prudente. E aí eu tava lendo esse livro na época. Esse livro. Que é um livro excelente, tá? Arte da Prudência, Baldassar Graciano. Tá? É um livro muito interessante, porque na verdade, cada página tem uma ideia, e daí ele dá um pequeno parágrafo dissecando aquela ideia. E eu lembro que eu li exatamente essa página aqui, ó. Acreditar no coração, principalmente se ele é forte. Nunca se deve contradizer o coração, pois ele costuma prognosticar o mais importante. Ele é um oráculo, pessoal. Muitos pereceram do que mais temiam, mas de que adiantou temer e não remediar? Algumas pessoas têm um coração muito leal, que lhes previne de tudo e avisa do fracasso para evitá-lo. Não é prudente ficar à procura de males, mas sim sair ao seu encontro para vencê-los. Então, bem quando eu estava tentando decidir o que fazer, naquele momento, me veio essa frase, me veio essa página. Né? Além dessa ideia, e tem várias outras ideias nesse livro que são absolutamente fantásticas, tá? E que eu recomendo a todos vocês lerem, sem dúvida alguma, porque a gente pode trazer para muitas coisas do mercado financeiro. Aquilo ali foi o que me deu... Cara, eu vou fazer isso, eu vou parar de fazer a plástica, porque ela está, nesse momento, causando muito mais dor do que qualquer outra coisa. Muito mais estresse do que qualquer outra coisa. E eu vou pro mercado, e cuidar da minha filha.
E foi então o que eu acabei fazendo, né, naquele período. Aí em 2008 ainda foi um pouco mais complicado. 2009 as coisas começaram a ficar um pouco melhores, mercado em alta, minha filha estava começando a sair do hospital, mas ainda estava fazendo químios de tempos em tempos. Depois veio 2010, aí 2011, quando ela fez então 3 anos de término de químio, e a gente pôde então dizer que ela tinha entrado em remissão, estava curada, foi um momento muito bom. 2011 a gente fechou o nosso escritório que a gente tinha em São Paulo. A gente tinha lá um escritório em que a gente fazia a Semana do Trader, que era um evento muito legal, presencial. A gente chamava um monte de gente bacana do mercado. Chamamos Al Brooks, chamamos o Larry Williams, chamamos o Oliver Velez, chamamos aquele cara fantástico, o Alan Farley, que escreveu um livro muito bom chamado Master Swing Trader. É um livro difícil de ser lido, mas é um livro que tem muito conhecimento, muita coisa boa ali. Todas essas pessoas a gente chamava para vir para São Paulo. Eles apresentavam as aulas durante uma semana inteira de treinamento sobre o mercado financeiro, para turmas presenciais e turmas online. Foi uma época muito produtiva nessa minha vida. E nesse período todo também eu escrevi vários livros, são 15 anos, 15 livros escritos nesse período de 20 anos. Ultimamente eu tô meio preguiçoso, né? Eu podia estar escrevendo um pouco mais. Eu podia estar fazendo táticas operacionais de day trade, porque eu tenho táticas operacionais de position, eu tenho de swing trade, e eu deveria estar escrevendo de day trade, mas sendo muito franco, eu estou um pouco mais preguiçoso para escrever sobre esse tema específico. Né? Mas eu vou ver se eu consigo ainda escrever isso daí, né, basicamente. E eu diria que a minha consistência... Vocês podem perguntar quando é que veio consistência de resultados, Stober. Cara, eu te diria que essa consistência de resultados para mim veio só 2004. 2004. Tá? Ou seja, quase 6 anos depois de eu estar no mercado que eu comecei a ter resultados mais consistentes. E a grande virada de chave para mim realmente foi o controle de risco. Tá? Sim, de tempos em tempos eu vou lá e dou uma bobeada, faço um dia de fúria, dou uma escapada no meu controle, levo um loss um pouco maior. Mas de uma maneira geral, eu tenho conseguido desde 2004 até hoje cumprir as metas que eu tenho trabalhado diariamente. Eu também tenho algumas metas por dia, metas por semana, metas por mês. Hoje, ainda assim, mesmo que eu tenha todo o meu tempo livre, eu ainda assim opero mais como swing trader do que como day trader. Eu diria que a estratégia que mais me deu dinheiro até hoje como swing trader foi o FR2, sem dúvida alguma. O máximas e mínimas também é muito bom, muito bom. Quem quiser aprender um pouco mais sobre máximas e mínimas, tem o primeiro vídeo que eu fiz, que foi como construir uma carteira, tá lá. Né? É um sistema operacional de swing trade muito, muito legal. Tem um nível de acerto muito bom. Eu gosto de sistemas operacionais que tem nível de acerto bom. Mesmo que isso coloque um pouco em detrimento do payoff, isso faz parte da minha característica de personalidade. Algumas pessoas não se importam muito com o nível de acerto, se preocupam mais em payoff. Eu admiro essas pessoas, eu realmente guardo uma admiração muito profunda por quem consegue operar modelos seguidores de tendência, que são aquele tipo de modelo que tem 45%, 50% de acerto, mas quando ganha, tu ganha 4 para 1, 3 para 1, 5 para 1. Isso realmente é algo que eu acho admirável, não consigo. Tá? Eu, como swing trader, eu gosto mais de ter nível de acerto de 75%, 80% do trade dando certo, mesmo que eu ganhe menos. Ao mesmo tempo, tem alguns livros que foram muito importantes na minha formação como trader que eu queria passar para vocês. Acho que um livro muito importante na minha formação como trader foi o livro do Edward McGee, infelizmente em inglês, né? Mas acho que o Márcio Noronha traduziu, se eu não me engano ele traduziu. O Márcio Noronha traduziu uma série de livros. O livro de análise técnica do Martin Pring é um livro muito bom, muito bom. O livro do Márcio Ab também é um livro muito bom. Deixa eu ver aqui se ele traduziu ou não. Vamos ver se ele traduziu ou não. Esse aqui, ó, esse aqui. Análise técnica das tendências das ações. Foi um dos primeiros livros de análise técnica escritos no mundo. Foi lá, acho que 1940 talvez, pelo Edward e pelo McGee. Ele estabeleceu para mim conceitos muito, muito fortes de análise técnica e price action. Só que assim, é importante que vocês tenham em mente, isso aqui vale muito a pena ler. Tá? Onde é que está o anterior? Para quem quer estudar price action, Al Brooks é fantástico. Vale muitíssimo a pena ler. Tá? Para quem quer estudar price action, realmente o Al Brooks nesse cenário
É um cara fantástico, a forma como ele explica as coisas são muito boas, é uma forma muito clara, muito objetiva, muito centrada a maneira como ele apresenta. E é bem interessante. Outro autor que me influenciou muito na minha maneira de operar, o Larry Williams, é um autor que eu gosto muito, admiro ele bastante. Junto com o Larry Williams, o Robert Miner, porque eu gosto muito de usar o estocástico, especialmente para intraday, ou mesmo para operações de swing trade que são no gráfico 60 minutos, eu curto bastante a ideia do estocástico lento. E, então o Robert Miner realmente me influenciou bastante. Quem que mais que me influenciou assim, de uma maneira mais preponderante, assim, que valeria a pena vocês darem uma lida? Tô pensando aqui. Bom, nos últimos 3 anos, eu tenho me focado cada vez mais em algoritmos. Eu tenho me focado cada vez mais nesse tipo de coisa aqui, algo trading. Eu tenho me focado cada vez mais em construção de robôs, estratégias, táticas e técnicas objetivas. A gente chegou a construir um projeto chamado LS Quant, que era um projeto que tentava transformar grande parte dos meus modelos operacionais em táticas de MetaTrader. Só que o MetaTrader, infelizmente, é uma plataforma que não conseguia responder completamente a tudo que a gente precisava. Então a gente acabou abandonando o MetaTrader em si, e agora a gente está, obviamente, vendo outras formas de automatizar os sistemas operacionais nossos, os meus sistemas operacionais, que podem sim, sem dúvida alguma, ser perfeitamente automatizados. Tudo uma questão de conseguir programar ele da maneira certa e ter um sistema que tenha uma API adequada para operar no mercado. E aí funciona legal, sem dúvida alguma. A questão toda é que, por enquanto, eu ainda não temos localizado uma plataforma absolutamente perfeita para isso. O que mais que eu precisava dizer para vocês? Eu acho que sobre o meu histórico de vida, acho que é isso. Muitas pessoas estavam me perguntando como é que tu começou, por que tu parou a medicina, quando é que tu parou a medicina, como é que foi a decisão de parar de medicina. Cara, eu acho que a decisão de parar aquilo que você está fazendo para viver do mercado, ela não pode ser uma decisão que você, honestamente, não pode ser uma decisão que você tome, tem que ser uma decisão natural. Você começa a operar, vai fazer o que está fazendo, tu começa a ganhar mais dinheiro no mercado do que naquilo que tu está fazendo, aí começa a fazer sentido tu parar de fazer aquilo que tu está fazendo e ficar só no mercado. E sendo muito franco, quando eu fiz isso, os meus resultados no início pioraram. Eu achei que eu ia ter mais tempo, e tendo mais tempo eu ia conseguir melhores resultados dentro do mercado. Pioraram. Porque eu passei a operar day trade, que era uma coisa que eu não estava muito bem acostumado, e automaticamente no início tomei toco, até que eu consegui, de fato, começar eventualmente a entender o que eu estava fazendo em termos de day trade. Mas no início, sem dúvida alguma, não foi a barbada. Vou ter mais tempo para operar e vou automaticamente me tornar vencedor. Não. Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. Bom, gente, eu espero que isso aí tenha resolvido algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre alguma coisa pessoal, podem colocar ali diretamente nos comentários. A gente amanhã vai ter um período que eu vou estar gravando as primeiras 2 horas minhas do dia para poder mostrar para vocês e fazer o nosso dissecando os trades ao vivo. Então nós nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.